Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, já ministrei essa palavra pela manhã, mas nunca é a mesma coisa, porque o povo não é o mesmo, então Deus fala de formas diferentes, tá? Eu creio nisso. Atos capítulo de número 7, eu quero falar sobre as estações da vida de Abraão, e são estações que nós também vivemos, porque a nossa vida, ela é construída, a jornada da nossa vida, ela é construída por meio de estações, e a vida de Abraão fica muito claro, os relatos ficam muito claro, as estações em que ele viveu para chegar até onde Deus prometeu. Vou repetir, a vida de Abraão é um espelho, a vida de Abraão é um exemplo, a vida de Abraão é um modelo, é um protótipo daquilo que Deus pretende fazer nas nossas vidas também. Deus faz promessa, Deus nos chama para um projeto, no processo temos dificuldades para vencer os meios, mas existe uma terra prometida para onde Deus quer nos levar. Você crê nisso? Que existe um lugar? Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar que Deus deseja te levar, querido. Refrigério em ti. É um lugar de refrigério para a sua alma. Há um lugar onde a verdade é quem governa. Esse lugar é no Senhor. É no Senhor este lugar. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Atos 7, verso 1. Então lhe perguntou o sumo sacerdote. Essa pergunta é feita a Estevão, discípulo de Jesus Cristo, em dias de perseguição. Ele estava perante o Sinédrio, homem cheio do Espírito Santo, mas prestes a morrer pelo seu discurso, pela sua fé confessada. Sacerdotes estão diante dele e perguntam: porventura é isto assim? Então respondeu: varões, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela e vem. Eu vou repetir: sai da tua terra, da tua parentela e, diga aí, vem. E vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus, que é lá na Mesopotâmia, Ur dos caldeus, que é a origem de tudo, o nascimento de tudo. É ali que Abraão habitava com sua família, o seu pai Tera ou Terá. Então saiu da terra dos caldeus e foi morar, ou foi habitar em Harã, e dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe. Diga: Deus o trouxe. Mais uma vez, diga: Deus o trouxe. Deus o trouxe para a terra em que vós agora habitais. Louvado seja Deus. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Jesus, mais uma vez, eu estou aqui para ser um instrumento em suas mãos, Senhor. Tenho certeza que o Senhor tem algo para falar com essas pessoas. São tuas ovelhas, é o teu rebanho. O Senhor confiou a mim para cuidar, mas eu não tenho alimento, não tenho pão, não tenho pasto para dar a eles, a não ser que venha do Senhor algo nesta noite. Então fala aos corações, alimenta o teu povo, desperta-os para que eles possam entender a estação da vida em que eles estão vivendo, em que ambiente, em que tempo, em que lugar, entendendo que o propósito do Senhor é levá-los para uma nova estação, para um novo tempo, para um novo mover,
para um projeto que o Senhor já preparou na eternidade. Usa a minha vida, enquanto eu estiver pregando, que o Senhor esteja ministrando no profundo, no escondido e no secreto dos corações, em nome de Jesus, amém, louvado seja Deus. Uma nova estação, diga comigo, uma nova estação. Uma nova estação é a proposta para esta noite, é a palavra para esta noite. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, através da vida de Abraão, como eu disse aqui, que viveu estações. A nossa vida não é diferente, e eu não quero falar sobre primavera, verão, outono, inverno. Não são essas estações que mudam de maneira, todos os anos nós vivemos essas estações. Não, eu quero falar da estação da sua chamada, a estação da sua vida, da estação do propósito pela qual Deus te chamou e tem algo para cumprir. Existe uma promessa feita ao meu respeito e ao seu respeito. O propósito desta palavra nesta noite é que você identifique onde você está e o que Deus quer fazer no lugar onde você está, porque talvez você está lá no começo, no meio, ou já está chegando. Eu não sei onde você está, mas Deus o sabe, e Ele quer te levar para uma nova estação. Abraão se tornou conhecido como o pai da fé. O pai da fé, por que o pai da fé? Porque Abraão decide obedecer uma voz, obedecer um chamado, sair para um lugar, sair para uma viagem, sem saber o destino, sem promessas humanas, sem recursos, sem condições, sem enxergar nada, mas sair debaixo de apenas uma palavra, e a palavra é vem. Quando eu me preparava para pregar esse sermão, o Espírito Santo me fez lembrar de um acontecido há anos atrás, logo no começo, quando os primeiros aeronaves aqui de Sinop começaram a sair voo para São Paulo. Eu estava trabalhando normalmente, aí de repente toca o telefone e um amigo ligou, um amigo doido. E geralmente você precisa ter amigos doidos, porque amigos doidos às vezes te levam para lugares que você jamais iria, dentro das tuas regras, das tuas contas, das tuas matemáticas. Mas esse amigo doido me ligou dizendo assim: vamos ali comigo. E eu perguntei: ali onde? E ele falou: é ali, vamos ali, eu só quero saber se você vai. Eu falei: cara, já que é você que está chamando, e eu, pelo relacionamento, pela amizade, então eu falei: eu vou, bora, está fechado, vamos embora. Não sei onde é, mas eu vou. Ele falou: então eu passo na tua casa te pegar daqui a pouco. Prepara só uma muda de roupa. Eu falei: meu Deus, que mistério é esse? Primeiro era só ir ali, agora já tem que levar uma muda de roupa, significa que a gente pode posar. Eu pensei: nós vamos pescar. Claro que eu pensei isso. Mas não era nada disso, mal sabia eu. Ele passou, me pegou, fomos direto para o aeroporto. E lá no aeroporto ele já tinha comprado uma passagem de avião para mim, e a passagem de avião dele, e o destino era São Paulo. E eu só fiquei sabendo na hora, quando ele disse assim: vamos ali em São Paulo buscar um carro. Eu comprei um carro lá em São Paulo, e eu preciso de um companheiro para voltar dirigindo, e você foi o escolhido para ir comigo. Fui o eleito. Sabe, queridos, às vezes a gente aceita esses convites, essas propostas, sem saber o destino, sem saber como será. Abraão se torna conhecido como pai da fé porque ele aceita uma proposta assim. Abraão é chamado quando ele está ainda lá em Ur dos Caldeus, na terra da Mesopotâmia, na terra do seu pai Terá, uma terra de idolatria, uma terra de ídolos, uma terra de muitos deuses. É ali que ele nasce, é ali a origem de tudo, e debaixo de uma palavra, apenas uma palavra, vem, diga comigo, vem. É o que o texto diz. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Abraão aceita, ele sai sem GPS, sai sem o Google Maps que você tem hoje. Hoje eu ainda conversava com a Márcia, eu falei: meu bem, mas como que a gente viajava e não tinha Waze, não tinha Google Maps, não tinha nada que nos direcionava, queridos.
E aí a gente levava um mapa. Hoje a Márcia falou assim: meu bem, eu não era TDAH, né? Porque eu que guiava você pelo mapa, né? Eu falei: não, meu bem, você era assim. Ela falou: por quê? Eu falei: lembra aquela vez que eu falei: meu bem, abra o mapa e vê onde a gente está aí. E você olhando o mapa, eu falei: meu bem, não estou achando. Eu falei: também o mapa está de ponta cabeça. A gente parava, colocava o mapa no capô do carro, não era assim? Bom, eu atravessei aqui tal cidade. Amados, quão difícil era. Abraão nem mapa tinha. Abraão estava debaixo de uma palavra: sai de onde você está, e tão somente vem. A grande maioria de nós, queridos, deseja assim ardentemente viver uma nova estação. Nós queremos viver o novo de Deus. Nós queremos viver coisas novas com Deus. Nós queremos fazer coisas novas para Deus também. A grande maioria deseja viver uma nova estação, mas nem todos têm coragem de sair do lugar e dizer: eu vou. Às vezes a gente fica fazendo conta. E aí? Se você não me falar, se for pescaria eu vou, se não for pescaria eu não vou não. Para onde é que eu vou? Para onde é que vamos? Não. Abraão sai para viver uma nova estação debaixo de um chamado, debaixo de uma palavra. Muitos são os que querem desfrutar da bênção, mas poucos são os que têm coragem de sair do seu lugar de origem, do lugar onde você está. Hoje, Deus deseja nos levar para uma nova estação. Diga amém por isso. Deus deseja falar com você sobre as novas estações, e nós queremos então aprender um pouco com esse texto, com a história, com a narrativa da história da vida de Abraão, que viveu uma jornada para viver uma promessa. É incrível quando olhamos para esse texto de Atos, capítulo de número 7, porque esse texto ele antecede Gênesis, capítulo de número 12. Eu vou repetir. Talvez você já ouviu dezenas de vezes pregações sobre o chamado de Abraão, pautada em Gênesis, capítulo de número 12. Não está errado, está tudo certo. Mas Estevão tem uma revelação do Espírito Santo de Deus, que o chamado de Abraão não começa em Harã. O chamado de Abraão não começa no meio do caminho. O chamado de Abraão começa lá em Ur dos Caldeus, na terra da Mesopotâmia. E é somente Estevão que revela isso. É somente Atos dos Apóstolos que traz essa revelação. Deus se revelou, Deus apareceu para ele, ainda quando ele estava na Mesopotâmia. Se revelando a ele, então Deus vai dar uma direção para ele, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e vem. Essa é a primeira estação da trajetória da vida de Abraão. É uma estação onde Deus começa a trabalhar conosco lá no lugar de origem, lá em Ur dos Caldeus. É de lá que Deus o chama para andar com ele. E preste atenção, queridos, que a palavra que Deus libera para ele não é: Abraão, sai da tua terra e vai. Abraão, sai da tua terra e vem. Escute-me nesta noite. Sabe, queridos, todos nós carregamos um chamado da parte de Deus. E Deus, quando Ele está no lugar da promessa, Ele diz: sai do lugar onde você está, sai do lugar da tua origem e vem para mim. Porque mais importante do que chamar um homem ou uma mulher para estar ou para conquistar uma terra, é chamá-lo para caminhar com Ele. E Deus está chamando um povo. Talvez você está lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, na terra antiga, a terra dos teus pais, a terra da idolatria, a terra da tua origem. Mas nesta noite, Deus está chamando. Será que você é capaz de deixar tudo e aceitar um convite e vir para caminhar comigo? É uma chamada de Deus. Porque tudo de Deus começa no vem. Diga isso comigo, diga: tudo de Deus começa no vem e não no vai. Começa no vem.
Vem caminhar comigo, vem para perto de mim, vem ser meu amigo, vamos andar juntos. Essa é a proposta. Não tem sentido Deus te chamar para um projeto sem primeiro te chamar para Ele. Eu vou repetir, não tem sentido nenhum, não tem significado Deus te chamar para fazer algo para o reino, sem primeiro te chamar para a presença dEle. Vem para perto, não está relacionado a uma área geográfica, vem para perto, está relacionado a uma intimidade. Quando Deus diz vem, não está chamando apenas para conquistar uma terra, Deus está chamando para um relacionamento com Abraão. Essa fase não fala apenas de um destino, essa fase fala da construção de um relacionamento, porque mais importante do que sair do lugar onde você está, é caminhar na direção daquele que te chamou. Mais importante do que sair, é caminhar na direção de quem está nos chamando. Quando você olha para as narrativas bíblicas, amados, você vai perceber toda essa história, você vai perceber esse modelo durante toda a Bíblia. Quando Jesus chega diante dos discípulos, às margens do mar da Galileia, ele diz: vocês são capazes de deixar tudo e seguir-me e vir andar comigo? Porque mais importante do que dar uma missão para os discípulos, era eles estarem juntos caminhando com o dono da missão. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas querem fazer tantas coisas para Deus, querem conquistar tantas coisas na terra, conquistar territórios, conquistar reinos, mas estão se esquecendo de que Ele disse: vem caminhar comigo, vem ser meu amigo, vem para ter um relacionamento, vem para ter uma intimidade, venha para que nós possamos estar juntos. Quando Ele diz vem, não é sobre destino, quando Ele diz vem é sobre um propósito maior, quando Ele diz vem não é sobre geografia, é sobre relacionamento. É por isso que na primeira chamada de Abraão, Ele não diz vai, na primeira chamada de Abraão, Ele diz vem. João 6,35, aquele que vem a mim não tem fome. Veja bem que é preciso vir a Ele. Quando Jesus está diante da sepultura de Lázaro, o Evangelho de João, capítulo 11, verso 43, as irmãs estão desesperadas, Jesus tira a pedra e Ele brada lá fora, dizendo: Lázaro, vem para fora. Ele não diz: Lázaro, sai para fora, Giovanni, porque Lázaro saindo para fora, Lázaro poderia sair para qualquer direção, ou para qualquer pessoa, para qualquer um, mas não, ele diz: Lázaro, vem para fora, porque é o chamado: continue caminhando na direção de quem te chamou. Sempre a palavra vai ser vem. Lembra-se de Pedro, quando estava no barco, a tempestade assolando o barco, e eles olharam e viram Jesus caminhando por sobre as águas. Pedro então assustado, mas com coragem, porque você pode até estar assombrado com as tempestades, mas as tempestades não podem impedir você de avançar mesmo em meio às tempestades. E ele brada lá do barco: Senhor, se és tu mesmo, manda-te para que eu caminhe na tua direção. E Jesus, olhando nos olhos de Pedro, diz: Pedro, vem. E quando ele diz vem, queridos, quando ele diz vem, ele não vem apenas andando sobre as águas, ele vem andando na direção daquele que está chamando. Porque quando você está, Júnior, andando na direção de quem te chama, a tempestade não te para, o túmulo não te paralisa, os projetos, eles acontecem quando você caminha na direção de quem te chama. Ele está chamando hoje: vem caminhar comigo, vem mais para perto, vamos construir juntos, algo juntos. A primeira estação, Abraão está em Ur dos Caldeus. Ele está na Mesopotâmia, vivendo um lugar contrário à vontade de Deus, mas era o seu lugar de origem. E muitos de nós, muitas vezes, estamos lá por um tempo, mas é apenas uma estação. Diga: apenas uma estação. Apenas uma estação. A estação de viver na casa dos teus pais, filho, é apenas uma estação. Chega o tempo que você tem que caminhar e ir embora. Filha, semana passada tive a honra e o privilégio de casar Lavínia e Gabriel. Foi o tempo, Júnior, já voou, já foi uma estação.
Foi um tempo precioso, que você cuidou da menininha, igual eu cuido da Valentina, que você pegou no colo, que você ensinou, que papai e mamãe educou, mas foi uma estação. Agora, louvado seja Deus, porque a grande maioria das famílias que estão aqui, elas têm o privilégio de ter a palavra de Deus para ensinar os seus filhos. Agora, Abraão não teve esse privilégio, porque o pai dele era um idólatra. O pai de Abraão construía ídolos, imagens de escultura. E Deus falou: eu não vou me envolver com essa causa aí. Na verdade, eu vou te tirar daí. Eu vou repetir. Deus falou: eu não estou nesse negócio. Esse lugar aí não é para mim. Mas não é para você também. Você não vai ficar aí. Então Deus, lá da terra da promessa, Deus diz: Abraão, este não é o teu lugar. Foi só uma estação. Agora deixa tudo para trás e vem, porque eu não quero te dar uma terra, eu não quero entregar uma promessa, eu quero construir um relacionamento contigo, porque quando você chegar aqui, juntos nós vamos andar por essa terra e conquistar toda a terra, porque mais importante do que chamar para um lugar, é chamar para uma pessoa. É por isso que Jesus diz: vinde a mim, e não vinde para as coisas do céu, não vinde para as coisas do reino, mas vem em mim, porque quem vem a mim tem o céu, quem vem a mim tem o reino. Vem, minha noiva. Ele te chama, ele te chama, ele te chama, ele te chama. Sai do lugar onde você está e vem, e vem, e vem. Você é capaz de se movimentar aí e expressar que você tem coragem para ir. Vem me abraçar, vem me encontrar, te farei minha noiva. Vem e vem me abraçar, vem me encontrar. Agora escute, pode sentar, queridos. Diga assim: a primeira estação, mais forte, a primeira estação já ficou para trás, porque eu ouvi uma voz que me chamou para ir. Há uma voz que te chama. Há uma voz te chamando, amado. Você está vindo na igreja a primeira vez, você veio o primeiro culto, há uma voz te chamando. Ei, você que está assistindo pela internet aí, escute-me. Há uma voz te chamando. E essa voz te diz: vem. Ela não diz vai. Agora, quando nós vamos para Gênesis, coloca na tela o texto, capítulo de número 12. Então nós temos aí a segunda estação, diga a segunda estação. A segunda estação, ela já fica um pouco além do meio do caminho. Porque a distância entre Ur dos Caldeus, a terra de origem de Abraão, até Harã, onde Abraão estava agora nessa segunda estação, era cerca de 900 a 1000 quilômetros. De Harã até a terra prometida, cerca de 600 a 700 quilômetros. Então ele já tinha rompido o meio. Ele passou um pouco do meio, mas estava paralisado. Ele parou, diga, ele parou. Mas quando ele para, entendendo que o Deus já havia o chamado, algumas coisas começam a acontecer ali que chamam a atenção de Deus, e faz com que Deus venha até ele para buscá-lo, no lugar da sua estagnação. Porque Harã significa lugar de sonhos frustrados,
Harã significa lugar de intermediação. Harã significa lugar de paralisação. Harã representa lugar de prisão espiritual por espíritos familiares. Porque Deus fala para ele, lá em Atos, sair da sua terra e da sua parentela. Mas a Abraão obedece apenas pela metade. E toda obediência pela metade acaba se tornando uma desobediência por completo. Eu vou repetir. Uma obediência pela metade, ela se torna uma desobediência por completo. Por quê? Porque uma obediência pela metade não te faz chegar no teu destino. Então não adianta nada eu ouvir a voz do Espírito, ouvir a voz de Deus dizendo, vem. Mas se no meio do caminho, os espíritos familiares, os problemas familiares, as questões familiares, os sonhos familiares, ou os projetos familiares, ou as pessoas que vieram comigo, acabam me impedindo de continuar a caminhada. E a segunda estação de Abraão fica em Harã. É o que narra Gênesis capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Agora, perceba que Deus faz questão de dizer, da casa do teu pai. Atos dos Apóstolos, não tem menção da casa do pai. Porque Deus disse que era para deixar os parentes. Sabe, queridos, porque muitas pessoas não rompem e estão paralisadas, porque elas estão aprisionadas por esses espíritos familiares. Negócios mal resolvidos, e aí você não rompe. Contratos que não foram cumpridos. Promessas que foram feitas, mas não foram cumpridas. E tudo isso gera uma paralisação no meio do caminho. Mas Deus hoje vem te dizer através da boca do profeta, Harã também não é o teu lugar. Esse lugar de paralisação não é aí o teu lugar. E fica muito claro quando Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Presta atenção nisso, está lá o texto na tela, espero que esteja. E disse, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e por que Deus não diz vem? Porque quando Deus chamou, Magda, Deus estava lá na terra, chamando Abraão para uma construção de um relacionamento. Eu quero um exemplo aqui, eu quero um modelo aqui. Você tem coragem, Guilherme? Agora acabou de chegar, um aplauso a Jesus pela vida do Guilherme. Nosso missionário, fica aí onde você está, fique aí. Eu acho que é a segunda vez que Deus já te chama aqui, né? Também você fica ali assim, bem exposto, aí... Estava na aldeia, chegaram hoje, lá com o Antônio Aidan, né? Foi bênção lá? Que maravilha, então você está prontinho para isso aqui, glória a Deus. Pegaram uns peixinhos lá, eles ficam atiçando, eles vão para a aldeia, ficam mandando foto de matrinchã, de piau. É missão ou é pescaria? Os dois. E os índios deixam? Então na próxima eu vou fazer os dois, não é não? Então, queridos, Atos dos Apóstolos, a narrativa é, sai da tua terra, sai da tua parentela. Deus não diz da casa de teu pai, Deus não diz, porque a decisão precisava ser tomada pelo Abraão que foi chamado. Abraão obedece, mas obedece pela metade, porque ele leva o pai, ele leva o sobrinho Ló, ele leva uma turmada junto com ele. Não entendeu que andar com Deus, muitas vezes você vai caminhar sozinho. Eu vou repetir, na caminhada com Deus, muitas vezes, para obedecer de fato o propósito e o chamado, amado, você vai olhar para o lado, não vai ter ninguém, mas quando você olhar para cima, vai ter um Deus te dizendo,
Vai ter um Deus te dizendo: vem! Vem porque eu sou contigo. Vem porque eu te sustento. Vem porque eu cuido. Vem porque eu sou Jeová Rafá, eu sou Jeová Jireh, eu sou Jeová Nissi, eu sou tua bandeira, eu sou o teu provedor. Então somente venha. Abraão sai. Eu vou, mas vou levar uma turma comigo. Então ele está lá. Guilherme é um Abraão, ele está em Ur dos Caldeus, na terra da origem, primeira estação dele. Quando Deus diz vem, que Estevão traz essa revelação, ele vem até a metade do caminho. Então caminha. Só que ali ele para em uma outra estação da sua vida. O texto vai dizer que eles começam a trabalhar ali. Ele habitou ali, o texto habitou, diz que ele habitou, diga, ele habitou. Se ele habitou, ele plantou raízes, ele morou. Nós falamos sobre isso aqui no começo do ano. Um tempo de habitação, você precisa morar, você precisa aprofundar raiz. O texto é claro, ele habitou ali em Harã. Mas a habitação de Abraão em Harã paralisou o plano e o projeto de Deus. Agora, Gênesis 12, quando Moisés relata, ele é muito claro em dizer: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa de teu pai, porque Abraão levou o pai. Deus não diz para levar pai. Tem muita gente que não avança da estação que está vivendo, porque até hoje está carregando o pai na costa. Se não é um pai, é um filho. Se não é um filho, é um parente. Se não é um parente, é um amigo. Um amigo que nunca dá certo, e todas as vezes que não dá certo, procura você. E você acaba colocando a tua mão onde Deus está tratando. E quando você coloca a tua mão onde Deus está tratando, tua mão pega fogo também. Porque Deus está dizendo: por que você ainda insiste com quem eu já deixei? Por que você ainda continua sentando em mesas que eu já me levantei? Por que você continua se relacionando com pessoas que eu já te disse, chega desse tipo de relacionamento? Abraão está parado em Harã, vivendo essa vida. Uma vida de relacionamentos, mas relacionamentos que paralisaram o seu propósito, a sua missão e o seu chamado. Talvez você esteja aqui nesta noite vivendo desta forma. Tua vida não vai, não rompe, por quê? Porque você não tem coragem de dizer não. A pessoa te pede um dinheiro emprestado, já te pediu 10 vezes, não te pagou 9, te pede mais uma vez e você continua emprestando. E aí depois você fica se lamentando porque você não tem recursos para viver o teu projeto, a tua caminhada, a tua jornada. Será que Deus está aí? Está falando com alguém? Harã é lugar de quebra de vínculos familiares. Abraão só sai de Harã depois que o pai morre. Porque enquanto o pai não morre, tudo bem, mas pastor, não tem que honrar pai e mãe? Tem. Mas não precisa honrar lá na casa dele. Será que não dá para honrar lá da terra da promessa? Se foi Deus que mandou deixar para trás? Então existem muitas situações, amados, que as pessoas estão vivendo em Harã. Estão em Harã porque estão aprisionadas por situações familiares. Escute-me nesta noite. Enquanto você não resolve essas questões, você não rompe. Enquanto você não resolve essas questões, você não avança. Enquanto você não resolve essas questões, você não viverá a promessa. Fica preso, aprisionado. Mas agora Deus, olha só o que diz o texto de Gênesis. Ora o Senhor, disse o Senhor a Abraão, agora pela segunda vez, diga segunda vez: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de papai. Da casa de papai. E vem para a casa do outro papai. Porque seu papai é o papai verdadeiro. Esse é o papai que é inconfundível. Esse é o papai que criou os céus e a terra.
Esse é o papai que vai te sustentar de verdade. Esse é o papai que vai te conduzir de verdade. Esse é o papai que vai cuidar de você de verdade. Quando você estiver no vale da angústia, das tribulações, dos piores dias da sua vida, esse é o papai que te chama: vem caminhar comigo, vem andar comigo, vem construir laços de um relacionamento comigo, porque se você estiver em mim, nada te faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque Ele está comigo, lado a lado comigo. Mas Abraão está paralisado, diga paralisado. Não avança, não prospera, não prospera, mas prospera nas coisas da terra e não nas coisas do céu. Não vive promessa, está paralisado. Espíritos familiares estão impedindo ele de avançar. Agora o texto vai dizer que ele precisa deixar a parentela, ele precisa deixar a casa do pai. E aí Deus então vai dizer assim: vai, diga agora, não é mais vem, agora é vai. Porque todas as vezes que você já foi chamado por Deus para sair do lugar onde era a sua origem, você já caminhou até a metade do caminho, Deus não vai te deixar mais paralisado no meio do caminho, porque Harã não é o teu lugar. Então Deus vem até Abraão e fala: Abraão, não é o teu lugar, agora você precisa ir até a terra da promessa, vai! Atos dos Apóstolos, volta lá o texto. Obrigado, Guilherme. Um aplauso a Jesus pela vida do nosso missionário. Então lhe perguntou mais para frente, verso, Estevão respondeu, mais um, e disse: sai da tua terra, da tua parentela, mais um, 4. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, metade do caminho, ou um pouco mais da metade. E dali, com a morte de seu pai, diga trouxe. Por que ele trouxe? Você só traz aquilo que você vai buscar. Eu vou repetir: você só traz aquilo que você vai buscar. Deus veio buscar Abraão, porque Ele não deseja que Abraão fique parado no lugar do impedimento, no lugar das limitações, no lugar onde não cumpre propósito, no lugar onde você não vive promessa, no lugar onde os espíritos familiares estão falando mais alto do que a voz de Deus. Deus não permitirá você paralisado neste lugar. Por isso hoje Deus te tira dessa estação. Aqueles que estão parados, paralisados, não avançam, não crescem, não prosperam, não conquistam, não chegam, não enxergam a terra da promessa. Por quê? Porque os espíritos familiares já cegaram, já obscureceram a visão. Então eu estou habitando aqui, tá bom, estou crescendo, estou conquistando algumas coisas aqui, mas não, querido, Deus não te chamou para ficar ali, não, Deus te chamou porque Ele tem uma terra prometida para você entrar nela. Harã fala de fases incompletas. Quantas pessoas que estão pela metade, não estão vivendo e jamais viverão a plenitude do seu chamado em Deus. E não estou falando de coisas ministeriais não, amados, porque o teu ministério pode ser a tua empresa. A tua empresa pode ser a maior agência de salvação desta cidade, em nome de Jesus. Mas às vezes você ouviu uma voz lá atrás, Deus se manifestou a você, deu uma experiência para você, e você ouviu o vem. Quando Jesus disse: vinde a mim, filho, você está cansado, você está sobrecarregado, porque o pecado pesa, o mundo oprime, e você ouviu e veio, mas no meio do caminho você parou. E eu vou dizer para você: parou por quê? Porque parou. Paulo vai dizer: vocês corriam bem, o que te fez parar? Não sei, pastor, só sei que hoje eu vivo uma frieza espiritual, só sei que hoje eu tenho no coração um desejo de viver algo para Deus, mas parece que o lugar tomou conta, parece que o ambiente é mais forte do que a minha vontade. Sim,
Parece que eu não tenho forças. Sim, pode ser que você não tenha forças, mas o Deus que é todo poderoso não vai te deixar lá. Ele vem te buscar nesta noite. A força que você receberá, escute, porque é profético de Deus para a tua vida. Você não tem força para sair do vício. Você já entregou a vida para Jesus, mas ainda tem vícios de bebida, de álcool, de droga. Você não tem forças para sair da prostituição, do pecado, mas este é o arã da vida que está te impedindo de viver as promessas. Você não consegue sair sozinho. Por isso Deus vem até você e diz: não é pela tua força, mas é pela minha. Eu te levo adiante a partir de hoje, em nome de Jesus. Recebe esta palavra. Deus está te libertando de Harã para que você possa viver as promessas de Canaã, em nome de Jesus. Ele diz: vai, quando você precisa deixar algo que não faz mais parte da sua vida. Porque antes de te levar para uma nova estação, Ele precisa tirar aquilo que te prende nessa que você está. Abraão não avança enquanto o pai não morre. São questões pessoais, familiares, que às vezes precisa ter um fim para que você possa avançar. Enquanto isso não tem fim, você fica preso. Mas hoje Deus vem para resolver essa questão, e Ele manda te dizer: essa estação também já passou. Essa estação também já passou. Ele te leva para uma nova estação em nome de Jesus. E a última estação na vida de Abraão é a estação da conquista da terra. Gênesis 12, capítulo 5, verso 5, levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló. Então já era casado, mas ele ainda leva o Ló. Ele insiste ainda em continuar levando pessoas. E quando ele insiste em continuar levando pessoas, Deus não considera nessa hora, mas considera depois, porque dali para frente, ele agora não tem mais problema com o pai, ele tem problema com o sobrinho. E o sobrinho quase põe a vida de Abraão a perder, porque arruma guerras com outros reis, é aprisionado por os reis. Abraão tem que comprar uma briga que não é dele. Ei, Deus está falando com alguém aqui? Tudo porque não obedeceu de fato, não obedeceu de vez, não obedeceu na hora certa. O sobrinho dá problema demais. O sobrinho é aquele que prosperou pela bênção que estava sobre Abraão, mas nunca reconheceu que o Abraão era o abençoado. Eu vou repetir: o sobrinho é aquele tipo de pessoa que vive debaixo da tua asa e desfruta da tua bênção, mas nunca foi capaz de dizer: é o Deus que você serve e a vida que você leva com Deus que te faz ser tão abençoado, porque todas as vezes que eu preciso de você, você tem condições de me ajudar e de me abençoar. É claro que nós fomos chamados para abençoar pessoas, amados, mas existem pessoas que, enquanto não houver um corte de uma vez por todas, elas vão atrapalhar o teu caminho. Abraão tem lutas e lutas por causa desse menino Ló. Os pastores, eles crescem, o rebanho deles cresce, de ambos crescem. A contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. A terra, o ambiente onde eles estavam fica pequeno para ambos, e eles entendem então que precisam se separar-se ali. E enquanto Ló não sai da vida de Abraão, Abraão não tem a visão descortinada do projeto daquilo que Deus tinha para ele. Tanto é que o nome Ló significa véu. E o véu que Abraão carregava obscurecia a visão daquilo que Deus tinha para o Abraão. Esses Lós da vida nunca irão reconhecer que a bênção que você carrega, ela vem do Deus Todo-Poderoso que te chamou. Fica muito claro quando Abraão fala: Ló, está na hora de nos separarmos. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe.
Nessa hora era a hora da nobreza do coração do sobrinho, de saber que o chamado ali era Abraão, o abençoado ali é Abraão. Ele só estava desfrutando das bênçãos que estavam sobre o Abraão. Era a hora dele dizer: ô meu pai Abraão, não. O homem de Deus aqui é o Senhor, eu nem conheço esse Deus. Quando saímos de Ur dos Caldeus, Deus se revelou a você, Abraão. Então é você que dá a direção, é você que diz para onde é que eu vou, não eu escolher primeiro. Mas Abraão permite para provar o coração do sobrinho Ló, e Ló escolhe as campinas do Jordão, porque era o lugar mais verde, era o lugar aparentemente mais abençoado. E Abraão fica com o lugar de pedregulhos, não tinha água, não tinha árvores, mas tinha um homem que carregava a presença do Deus que faz jorrar água no deserto e brotar árvores no meio do erro. Porque a bênção não está no lugar, a bênção está no Abraão. Mas Ló não sabia disso. E eu acho tão interessante quando a Bíblia vai dizer assim, que Ló, quando ele se separa de Abraão, foi armando as suas tendas, passo a passo, até chegar em Sodoma e Gomorra. É lá que ele escolhe para morar. Sabe que isso nos ensina e nos revela? Que você jamais deve deixar de andar com um homem ou com uma mulher de Deus, porque quando você deixa de andar com um homem de Deus, você corre o risco de ir armando a sua tenda até chegar no lugar da destruição total. É lá em Sodoma e Gomorra o lugar da promiscuidade, o lugar da perversão, da prostituição. É lá Sodoma e Gomorra que Deus, pela misericórdia dele, manda Abraão intercedendo, fogo dos céus caindo e os anjos tirando Ló de lá para que não morresse no meio de toda aquela tribulação. Mas eles caminham rumo à última estação. A última estação é a estação da conquista da terra. Gênesis 12:5 vai dizer: as pessoas lhe acrescentaram em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Há um destino preparado para mim e para você. Ei, eu vou repetir. Há uma terra prometida preparada para nós. E Deus não tem prazer que ninguém fique pelo meio do caminho. Por isso que Jesus vai dizer assim: aquele que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum. Sabe por quê? Porque quando um fica para trás, ele vem buscar. Quando um está fraco, ele fortalece. Pedro, em determinado momento da vida, João, Evangelho de João, capítulo 21, Pedro desiste do chamado, do propósito, e ele decide voltar. Ele diz: vou pescar. E como Pedro era um líder espiritual, que Jesus havia proposto esse projeto maravilhoso para ele, quando ele diz: eu vou pescar, outros 7 discípulos disseram: nós também vamos contigo. Ali não era apenas mais uma pescaria na trajetória de Pedro, não. Ali Pedro estava dizendo assim: Senhor, não dá mais, eu vou ficar por aqui, o meu lugar é o lago da Galileia, o meu lugar é a pescaria. Mas ele se esqueceu que Jesus se apresentou para ele lá nas margens desse lago, dizendo: vem, me segue, vem caminhar comigo, que eu vou tornar você um pescador de homens. A situação, a frustração obscureceu a visão de Pedro, e ele não enxergava mais a missão e o propósito. Mas é em uma madrugada dessas que Pedro está pescando junto com os 7 discípulos, frustrados, decepcionados, mais uma vez não pegaram nada. Então Jesus aparece na beira da praia, vem atrás deles dizendo: ei filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Eles dizem: não pegamos nada. Então lance a rede à direita do barco e achareis. Eles obedeceram a voz, lançaram a rede, pegaram 153 grandes peixes, trouxeram os peixes para a margem, e a Bíblia diz que Pedro arrastou sozinho aquela rede com os peixes para a margem. Mas quando eles chegam lá, Jesus já está com um peixe, com um pão assando na pedra, e Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, você vai precisar fazer uma escolha. Eu vim buscar você, mas
Por quê? Porque aqui não é mais o teu lugar. Pedro, eu te chamei para ser um pescador de homens. Pedro, se você me ama, você vai ter que provar esse amor, vai apacentar as minhas ovelhas, vai cuidar da igreja. Pedro, se você quiser comer do meu peixe, você vai ter que deixar os teus peixes. Sabe, queridos, Jesus é esse Deus que não quer que ninguém fique paralisado no meio do caminho. Hoje Ele está vindo atrás de você, que já saiu de Ur dos Caldeus, já saiu da Mesopotâmia, já saiu da idolatria, já saiu do pecado, já saiu do mundo, mas você caminhou e você passou até o meio, estava tudo indo bem, mas de repente você parou. Você parou e você nem sabe o porquê parou. Então somente você sabe que está parado e algo queima dentro do seu coração. Tem algo a mais, tem uma voz que clama, que grita aqui dentro, que eu posso ir além, mas você está paralisado, e hoje Ele está vindo ao seu encontro, porque Harã não é o teu lugar. Harã não é lugar de destino. Harã é apenas uma estação na vida do crente, é um lugar onde você precisa romper. Chegar em Canaã fala da conclusão de um percurso, amados, é como um corredor que sai para correr uma maratona, e quando chega na metade do caminho ele desiste, ele para, ele vai carregar para sempre. Isso, esses dias eu ouvi um discípulo amado aqui, falou: pastor, eu me inscrevi numa maratona que teve, uma corrida, maratona não, uma pequena corrida que teve aqui na cidade, e ele se inscreveu e foi correr, ele achou que corria, era 7 quilômetros, e ele estava acostumado a correr 3, 4, e bem equipado, com um tênis de melhor qualidade, ele achou que corria, e quando largou lá o pessoal que é da maratona, ele falou: vou acompanhar, é fácil, e ele andou 1 quilômetro junto, andou 2 junto, do segundo para o terceiro, ele falou: não dá para mim não, e a corrida passava perto da casa dele, quando passou perto da casa dele, amado, ele falou: pastor, eu mirei porque eu estava fadigado, para não desmaiar na rua, para não passar vergonha, eu mirei para dentro de casa, e já a piscina do jeito que eu estava, com tênis, com roupa, com tudo, eu mergulhei na piscina, eu falei: meu Deus, sabe, queridos, mas certamente ele nunca mais vai esquecer que ele não completou essa corrida, porque faltou força, porque faltou preparo. Ei, me escute, Deus está vindo te dar força que te falta para você chegar. Ele quer que você complete o caminho. Harã não é o teu lugar, existe uma última estação. Por isso que Jesus vai dizer assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A Jerusalém celestial que te espera não é para aqueles que paralisam, que ficam parados, não. Essa terceira estação é a confirmação no nosso coração de que através de Cristo Jesus nós temos direito a entrar na terra. A possessão da terra é nossa, queridos, o direito da terra é nosso. Sabe, Abraão foi chamado para conquistar essa terra. Se ele fica parado lá, ele jamais vive, jamais experimenta o que Deus tinha para ele lá em Canaã. Mas quando ele chega, ele toma posse da terra. A maior lição que nós podemos aprender nessa terceira estação é que a promessa existe, o destino é real, mas só chega quem não para pelo meio. A promessa existe, o destino é real, mas é para aqueles que avançam, para aqueles que continuam, para aqueles que perseveram. Nós vamos encerrar. Hoje, Deus está falando com 3 tipos de pessoas aqui, e eu falo os 3 tipos. Nós vamos orar para encerrar então e voltar para casa com esta palavra. Que a nossa vida, a nossa jornada, ela é feita, ela é construída nessas estações. E eu não sei em qual estação você está. Talvez você ainda está lá em Ur. A estação de Ur são aqueles que ainda estão lá na Mesopotâmia, mas Deus está lá na terra da promessa dizendo: vem para perto de mim. Vem caminhar comigo, amados. Caminhar com Jesus é bom demais. Caminhar com Jesus é tão bom.
Não significa que você não terá lutas, não significa que você não terá aflições. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas estejam animados. Eu venci o mundo para dar a vitória para vocês. Jesus venceu o mundo, venceu o pecado, venceu a carne, venceu a morte. Hoje basta você dizer: Jesus, eu aceito o teu chamado, o teu vem, e eu quero caminhar contigo. Há pessoas ainda em Ur dos Caldeus, mas Ele hoje está te dizendo: vem. Há aqueles também que estão parados em Harã, e Deus diz a estes: este não é o teu lugar. Você não foi chamado para morrer no meio do caminho, você não foi chamado para viver a mediocridade. Não, você foi chamado para completar a carreira. Como Paulo vai dizer: eu completei a carreira, eu guardei a fé no meu coração. Sabe, queridos, o Espírito Santo de Deus está falando nesta noite. Há um lugar preparado para nós. Você não pode parar. Às vezes algumas coisas precisam ficar para trás, e vai ficar mesmo, e tem que deixar mesmo. Mas é porque o que Ele tem é maior, o que Ele tem é melhor. E para te dar algo maior, para te dar algo melhor, as coisas velhas precisam ficar. Ele nos chama a andar em novidade de vida. As coisas velhas já passaram, e Ele vai fazendo as coisas novas acontecerem. Mas talvez você seja aquele que já chegou. São aqueles que estão prontos para conquistar a terra. Alguém pronto para entrar nessa terra? Ei, igreja do Senhor Jesus Cristo, há uma terra prometida, há uma Jerusalém celestial, há uma Canaã de Deus que nos aguarda, que nos espera. Eu quero saber onde você está, em Ur, em Harã, ou você está na porta da terra, esperando os portais da terra se abrirem, para que você possa entrar e tomar posse dela. Onde é que você está? Onde você está nessa noite? Sabe, o vai de Deus, Ele te impulsiona a concluir a jornada, mas é o vem dEle, é o vem dEle, é o vem dEle que te leva para perto. Nós estamos tão focados nas coisas desta vida, mas a proposta nesta noite é: tão somente venha. Porque se você vier caminhar comigo e for obediente no chamado, na voz que está ecoando no teu coração nesta noite, quem sabe nem precisa eu ir no meio do caminho te buscar. Porque há pessoas que não precisam, eles caminham direto rumo à promessa. São pessoas que ouviram a voz do Espírito, entenderam o chamado e diz: é daqui para frente, é daqui para o céu, é daqui para a glória. Não tem como retroceder mais, não tem. Há uma proposta de Deus nesta noite para o seu coração. Há uma terra prometida que te aguarda. Quem são aqueles que estão? Você que está à porta da terra para tomar posse dessa terra. Há um território a ser conquistado. Há um território a ser caminhado, a ser conquistado. Ei, eu estou dizendo agora de forma geográfica, sim. Aqui em Sinop, há lugares que Deus já entregou para você, Deus já prometeu para você, mas você está paralisado no meio do caminho. Deus está dizendo: avança, entra, toma posse, porque é uma promessa que eu fiz para você, e não te chamei para morrer no meio do caminho. A terra é tua, a terra é tua, entra nela. Vamos orar, Jesus.